Fala pessoal, mais um Calpcast aí, e hoje eu trouxe aqui um convidado, cliente e amigo, o Dr. Luiz. Ele tem ali uma clínica odontológica e hoje ele vai contar a história dele. Ele já lá atrás ele começou, ele já foi até vendedor de goiaba, então vocês vão gostar, assiste esse episódio até o final. Doutor, é um prazer ter você aqui com a gente, vai ser um prazer ouvir sua história e conhecer um pouquinho melhor de você, né. Eu queria que você já contasse pra gente, se apresentasse e contasse ali onde foi que você nasceu. Foi em Minas, né? Primeiramente, queria agradecer o convite aí. Você sabe que eu fiquei um pouco ansioso, resistente, falei assim: "Não, vamos esperar, vamos esperar". Eu falei assim: "Não, mas o momento certo é a gente que faz, né". E sou de uma cidade do sul de Minas, que tem praticamente 7 a 8 mil habitantes. Acho que Caramba, muitas pouquinho. pessoas não vai conhecer, chama Santana da Vargem. Eu nasci na cidade vizinha, porque na minha cidade não tem hospital, só tem um pronto-socorro. Nossa! E o fato de ser uma cidade muito pequena não quer dizer que tem um coração grande, né. Então, tipo, nasci, fui criado lá, é uma cidade que eu tenho um enorme carinho, só que na região ali eu senti um momento da minha fase da minha vida que eu queria trilhar o meu próprio caminho, né. E aí eu tive a oportunidade de vir pra Jundiaí. E aí nós vai começar a contar a história lá. Show, muito bom, muito bom. Hoje você tem a uma clínica aqui em Jundiaí, né? Isso. Hoje eu tenho uma clínica aqui na Rua do Retiro, chama Ornari Clínica Odontológica. Graças a Deus ali a gente passou por várias fases, mas a gente tá numa fase de crescimento agora. E tudo que eu trouxe até aqui, acho que foi uma experiência muito gratificante, porque todos os lugares que eu trabalhei, eu sou um tipo de pessoa que observa tanto a coisa boa quanto a coisa ruim. Então o que eu sei que é bom eu quero trazer pra dentro, o que eu sei que não é, eu aprendi a lição. E como que é, doutor? Porque assim, ó, uma coisa é você ser dentista, uma coisa é você ser dentista empresário. É. Como que como que foi, na verdade, essa transição de você atender como dentista e de você empreender? Você já começou com a clínica ou você trabalhou em outros? Na verdade, a história é longa. Eu tenho 11 anos de formado e para mim abrir a clínica faz praticamente vai fazer 6 anos, eu abri em 2020. Pandemia? Literalmente, eu abri praticamente em fevereiro, a pandemia veio em março. Então foi um desafio logo de cara, assim. Tipo assim, foi tipo, a palavra resiliência é o que manda, né. Porque eu trabalhei em outros locais, tive a oportunidade de aprender bastante e nesse tempo eu fui me aperfeiçoando, tanto numa especialidade quanto em outra. Fora os cursos que eu tenho também. E na hora que eu vi a necessidade de ter uma forma de trabalho que era minha, eu tive a oportunidade de abrir a clínica. E aí, nessa oportunidade que eu tive, eu já comecei a fazer as coisas, de acordo com o que eu sempre acreditei, entendeu. Então, tipo, a gente vem numa linhagem que o dentista, infelizmente, ele não tem esse aprendizado de empreendedorismo, nem essa parte de empresário. A gente aprende na raça. Infelizmente. E a gente tem que fazer curso, mentoria, e isso automaticamente é um aprendizado diário. Porque tem coisas que você aplica que dá certo, tem coisas que você aplica e dá errado. Aí a gente precisa remodelar para saber exatamente o modelo de como que funciona a nossa realidade dentro do local que a gente está. Legal. E você sempre, desde pequeno, você sonhava em ser dentista ou você queria ser outra coisa? Cara, a verdade é uma só, eu sempre gostei de conversar, e eu sempre gostei do desafio. Como eu venho de uma cidade pequena, eu sempre conversava, eu conheço todo mundo da cidade lá. Então, tipo, se você perguntar pra mim assim: "Você sempre teve o sonho de ser dentista?" Não. Eu sempre tive o sonho de tratar pessoas. Agora, o dentista eu descobri com o tempo. Por quê? Eu falo que a gente amadurece na hora que a gente tá no ensino médio, né. Porque antes a gente fica naquela fase: "Olha, eu gosto disso, eu gosto daquilo". Mas na hora que chega no ensino médio, a gente chega num ponto que a gente percebe que a gente tem que tomar uma decisão. Porque a decisão que você toma ali é pro resto da sua vida. Então você tem que fazer ela valer. E na época eu estava em dúvida se eu queria a área de odontologia, que já era uma certeza, ou se eu queria ir para a área da ciência da computação. Porque eu tenho um tio meu que tá muito bem, que mora fora do país, e falou pra mim: "Se você quiser seguir essa área, vem pra cá que você tem oportunidade". E foi engraçado, porque quando eu formei no ensino médio, meu irmão tinha acabado de formar.
E aí as coisas não estava favorável pra gente começar direto. E aí nesse intervalo que eu fiz bastante coisa. E aí eu conheci um outro país através desse período que eu tive uma pausa, na hora que eu formei. Então, tipo, muitas pessoas formam, já vai direto. Muitas pessoas formam e já vai direto para a parte de cursinho ou já entra na faculdade. Como eu estava querendo dar uma pausa em relação a ajudar meus pais na parte de estabilizar um pouco a parte financeira, eu falei assim: "Vamos dar uma segurada, né". Aí nesse processo aí que eu trabalhei com meu pai, eu vendi goiaba, e eu tive a oportunidade também de conhecer um outro país, que o meu tio virou pra mim e falou assim: "Cara, se você tiver vontade, você não quer vir pra cá?" Eu falei assim: "Claro que eu quero". Isso depois que você se formou? Formei no ensino médio, ele perguntou. Ensino médio ali. É, ensino médio, eu tinha 17 anos, 18 anos. E aí ele falou: "Você quer vir pra cá?" Eu falei assim: "Cara, eu não sei falar inglês, eu não fiz curso de inglês aqui", porque eu tinha o do colégio. Só que na verdade, antigamente, até hoje, tem um valor mais elevado. E a gente na época não dava pra fazer, né. E aí eu falei assim: "Não, eu quero, quero". Ele falou assim: "Então tá bom, eu vou providenciar tudo que você precisa, as papeladas você me envia e eu organizo tudo aqui". E nisso meus pais conseguiram me ajudar nessa fase pra mim também, porque, cara, eu sou de uma cidade que tem 8.000 habitantes. O máximo que eu conheci de cidade grande era Varginha, que eu ia de vez em quando, todo mundo conhece a cidade do ET. E eu tinha ido acho que 1 ou 2 vezes aqui em São Paulo. Então, tipo, pô, uma oportunidade pra conhecer um outro país, que era o Canadá, em Toronto. Eu falei assim: "Vamos embora", não pensei 2 vezes, pum, peguei e fui. Arrumei tudo, fiz 2 meses de curso de inglês, e nisso eu peguei, arrumei todas as papeladas, peguei e fui. No que eu cheguei lá, eu falei assim: "Caramba, isso aqui é muito diferente". Era uma realidade que eu nunca tinha vivido, né, um país de primeiro mundo, aquelas coisas bonitas lá. E ali eu comecei a fazer o curso de inglês. E na hora que eu percebi o que que era a parte de ciência da computação, TI e tudo mais, eu falei assim: "Pô, isso aqui é lindo, eu gosto de tecnologia". Tanto é que eu tenho as coisas lá, eu admiro essa parte, mas não é pra mim. Tipo, esse negócio de ficar sentado atrás de uma tela e desenvolver coisas, tem gente que tem o dom. Eu já não tinha pra ficar nesse cenário. E aí eu conversando com o pessoal aqui do Brasil, perguntei: "O que que vocês me dizem e tal?" Ele falou assim: "Pô, é uma área maravilhosa". Ainda fiz a pergunta assim: "Mas tem como que funciona?" Eu falei assim: "Ah, tem muito cálculo, cálculo um, cálculo 2". E eu no ensino médio, eu tive uma forma de pensar que é assim, tem muita gente que faz teste vocacional, e o meu teste vocacional foi o seguinte: o que que eu gosto, o que que eu não gosto. O que que eu não gosto? Já separei um monte. O que que eu gosto? Ficou 2 áreas. Ficou odontologia e medicina, que é povo, pessoa. E aí eu falei assim: "Beleza, vamos ver esse negócio aí como que funciona, né". E aí na hora que eu estava lá e conversei, falou assim: "Olha, ciência da computação tem muito cálculo". Eu falei assim: "Ah, então isso aqui não é pra mim não". Aí eu cheguei para meu tio e falei assim: "Olha, isso aqui é lindo, maravilhoso, mas acho que esse negócio de ficar na tela e desenvolver coisas, é só pra quem já nasceu com isso, já tem essa desenvoltura, eu não é pra mim". E aí ele falou pra mim assim: "Olha, então tudo bem, fica à vontade, você pode ficar aqui, aprender o curso, finalizar, e eu tô indo trabalhar pra Londres e eu vou ficar lá 3 meses". E nisso eu cheguei para meus pais e falei: "Olha, meu tio vai pra fora e como que faz? Eu fico aqui ou eu volto?" Aí ele falou assim: "Não, você vai voltar e você vai começar a faculdade". E eu já tinha feito o Enem, eu já tinha passado também. Aí elas falaram assim: "Então beleza". Questão de 20 dias eu peguei e voltei para o Brasil. Aí no que eu voltei para o Brasil, eu falei assim: "Nossa, que choque de realidade", porque é muito diferente uma coisa da outra. Você estava acostumado com uma realidade e voltou para outra, de um interior de uma cidade de 8.000 habitantes. E aí eu falei assim, por uns 15, 20 dias eu fiquei naquele tipo: "Pô, tá diferente, né". Só que na hora que eu falei assim: "Não, isso aqui que é a minha realidade, isso aqui que eu quero ser, né". E eu lembro de uma situação que, às vezes, quando a gente é adolescente, a gente gosta de ser meio adolescente não, que eu já estava na fase de 18 anos, né. A gente quer, tipo, a gente tem uma visão diferente do que a gente tem. E eu lembro de um cenário que me marcou, que minha mãe me levou no hospital, sabe.
que ela foi buscar algum documento pra uma pessoa da cidade. E aí ela falou assim: "Tá vendo, às vezes você fica reclamando, mas olha que essas pessoas estão, tipo, lutando pra viver e você vai perceber isso". Aí eu falei: "Pô, é verdade". Tipo, eu vim de um lugar, voltei pra outro e é diferente. Isso todo mundo sente esse impacto pra quem foi pra fora, ainda mais pra uma cidade pequena. E na hora que eu vi essa visão, eu falei assim: "Cara, é verdade. Eu tenho um propósito e o meu propósito não era lá, é aqui". E aí eu entrei de cabeça na odontologia. Naquele ano que foi praticamente eu voltei em novembro, mês do meu aniversário, e dali pra frente eu comecei. Aí eu entrei na faculdade em fevereiro, março do ano seguinte. E ali eu comecei a dedicar. E ali a faculdade eu falo que a faculdade de odontologia foi, tipo, um aprendizado que me mudou, sabe. Porque eu vinha de um pensamento de estudo, de teoria, de totalmente diferente. E o primeiro ano de odontologia me marcou por quê? Cara, eu afundava, literalmente, eu afundava os colchões que eu tinha lá de tanto estudar. Que às vezes eu estudava ou na cama, sentado ali, ou na sala, e eu afundava de tanto estudar. Mas por que que eu fazia isso? Porque, tipo, era muito diferente do que eu imaginei. E no primeiro ano, se você perguntar assim: "Você vê odontologia?", você não vê. É totalmente diferente, você vai estudar célula, você vai estudar músculo, que depois quando você tá mais pra frente, você tá na especialidade, você entende. Mas me marcou porque eu estudava muito e tinha umas 2 matérias que eu tirava era a média. Tipo: "Pô, mas como assim? Eu estudei pra caramba, não ia". Aí chegou uma professora minha e falou assim: "Olha, isso ela me marcou, ela me deu até como exemplo pra vários alunos lá, várias turmas. Ela virou e falou assim: "Você tá no meio da sala, vem pra frente e fica tranquilo que a partir do próximo semestre você vai começar a ver a odontologia. E você vai ver isso comigo também, que você vai estudar outras coisas. E você vai ver que você vai ser melhor". Eu falei assim: "Tá bom, mas eu tô estudando, eu não tô conseguindo entender isso". Ela falou assim: "Fica tranquilo, faz o que eu tô te falando". Cara, eu fiz. Eu lembro que nesse bimestre valia, tipo, a média era valendo 10, eu tirei, tipo, 4,75. Tirei, tipo, que arredondava pra 5, sabe. Eu acho que era tipo isso. E aí ela falou assim: "Vem pra frente, que vai dar tudo certo. E aí você vai ver odontologia". Que era o módulo da frente que a gente ia começar a estudar a parte de músculos da face, eu lembro até hoje. Músculos da face, essa parte que envolve boca, né. E aí tem muita teoria, né, que a gente começa no laboratório, a gente tem vários alfinetezinhos que a gente vai demarcando ali. E eu falei: "Beleza, então tá bom, eu vou fazer isso". Cara, não valendo no bimestre 10, eu tirei 9,60. Ela falou assim: "Tá vendo? Eu falei pra você que você era capaz". Nessa hora eu vi que, tipo assim, quando a gente quer, a gente consegue, sabe. E aquela lição que eu tive ali, me mudou dali pra frente, porque aí eu comecei a falar assim: "Pô, é isso que eu nasci pra fazer mesmo". Porque na hora que eu vi que quando eu dediquei, eu vi que era realmente o que eu queria, que era odontologia que eu queria ver, aí dali pra frente foi mais leve a situação. Mas tem muita história durante a faculdade pra contar também. E em todo esse período da faculdade, o seu pai estava te ajudando ali, seus pais. E eles trabalhavam com o quê? Então, meu pai é na parte de contabilidade despachante, e a minha mãe é a parte de ela foi professora, coordenadora e Mas lá diretora naquela cidadezinha, naquela ci despachante, contabilidade, isso, era na cidadezinha e depois meu pai foi pra cidade vizinha, que é a cidade natal dele. Então ele ia e voltava. E nessa fase, não foi uma fase falar que foi fácil, não foi, porque, tipo, eles trabalhavam bastante, meu irmão tinha acabado de formar, e a parte financeira era uma coisa que não vou falar que a gente esbanjava, porque era bem no limite, né. E eu também vendo aquilo tudo, aquele esforço, eu falei assim: "Pô, eu preciso fazer alguma coisa, né, tipo, não dá pra mim ficar só nessa situação". Foi aí que eu comecei a ajudar meu pai no escritório dele, que era na cidade vizinha, então eu pegava carona, ia para o Trevo, que é a cidade vizinha é Boa Esperança.
Aí eu ia de carona de Santana pra Boa Esperança, porque às vezes ele ia outro horário e como eu estava estudando alguma coisa assim, eu ia na sequência. Falei assim: "Pode ir que eu pego um carona e vou". Então eu fiz isso por bastante tempo. E na hora que a faculdade começou a ficar um pouco mais pesada, essa logística começou a ficar mais difícil. E aí eu tive a oportunidade, que minha tia tem uma loja, inclusive tem até hoje, chama as Goiaba Santana, lá em Santana da Vargem. Que ela falou assim: "Olha, eu preciso de alguém para me ajudar na loja que possa ficar na parte da loja mesmo, vender a goiaba e todos os derivados que tem ali". Falei assim: "Olha, eu interesso". Cara, eu ganhava R$ 50 por semana. E esses R$ 50 por semana pra mim eu fazia muito, Isso que porque ano que era? acho que era 2000, nossa, agora pegou. Porque eu tenho 11 anos de formado, eu formei em 2015, eu acredito que seja em 2011, mas não lembro. 2011, 12 ali, né? 12, 11, 12, 2011, 2012. Porque o primeiro ano eu fiquei ajudando meu pai, e aí eu ia e voltava, até na metade do segundo ano de faculdade. E depois quando começou a ter aulas, vários horários, às vezes tinha horário à tarde, tinha horário e emendava pra noite e tal, e ficou difícil. Aí eu falei assim: "Não, dedica na tua faculdade que teu propósito é esse, aqui você tá só me ajudando". E eu também me ajudava com algum valor. Porque eu lembro que no ensino médio, só voltando, eles falaram pra mim assim, eu estudei na cidade vizinha, chama Boa Esperança. E eles falaram assim: "Olha, todo mundo ia pra aquela época da semana do saco cheio, não sei se aqui tem, mas lá é muito conhecido. Então todo mundo ia viajar pra pra praia, que era Porto Seguro, e todo mundo ia da minha sala, praticamente poucas pessoas não foram. E eu queria, claro, né, pô, todo mundo, né, você tá naquela fase ali, terceiro ano, pô. Aí eu cheguei para meus pais e falei assim: "Olha, eu queria ir". Eles falaram assim: "Olha, é o seguinte, você tem 2 opções, ou você vai e a gente não te dá a carteira de carro, ou você não vai e a gente te dá a carteira", que eu ia fazer 18 anos em novembro, dia 4 de novembro. Eu falei assim: "Eu prefiro a carteira". Aí no que eu falei que eu prefiro a carteira, ele virou pra mim e falou assim: "Então beleza, então eu já tomei a decisão, eu não vou e eu prefiro minha carteira de carro, minha independência". E aí eu fui e tirei a carta, primeira, graças a Deus. E dando continuidade, nessa logística eu comecei a ter minha certa independência, e aí eu ia nos primeiros anos pra faculdade de van. Só que como os horários mudava, aquilo ali ficou difícil a logística. Porque às vezes eu só voltava e eu tinha que ir por ou condução própria ou na maioria das vezes eu ia com uma colega de 3 Pontas, que aí eu ia de carro até na cidade vizinha, de lá eu ia de carona, para reduzir custos. Porque como eu já estava trabalhando, ajudando meus pais e vendendo goiaba, eu falei assim: "Pô, essa parte eu preciso resolver, né". Então aquela roupinha que eu queria comprar eu ficava juntando, e a gasolina do carro também. Mas a parte da goiaba foi engraçado porque, assim, como eu recebia R$ 50 por semana, tipo, R$ 50 por semana não é muito, mas na época é como se fosse 150, vamos se dizer assim, né. E eu falava assim: "Pô, mas o que que eu posso fazer pra mim ganhar mais, né?". E aí tinha umas pessoas que iam lá, comprava a goiaba da minha tia e saía pra vender. Aí eu falei assim: "Pô, então já que eu tenho essa oportunidade, eu vou fazer isso também". E nisso meus pais conseguiram me dar o primeiro carro. Que também era deles, mas eu usava bastante, que não sei se o pessoal conhece aí, mas é lenda, o Fit 147. Tem Nossa. até foto no meu Instagram lá, é top, foi meu primeiro carro. E aí eu falei assim: "Pô, já que eu tenho esse carro e eu consigo pagar a gasolina, eu vou comprar as caixas de goiaba". Abaixava o banquinho do Fit 147, enchia de caixa lá e ia pra Boa Esperança. Por quê? Como a minha tia vendia goiaba e o pessoal lá vendia pra Três Pontas, Varginha, eu falei assim: "Eu não vou no mesmo lugar, eu vou contra fluxo, já que eles não estão indo pra Boa Esperança, é pra lá que eu vou". Peguei e fui pra lá. Como meu pai já era de lá, a família dele, minhas tias e tudo mais, eu falei assim: "Ah, então é a oportunidade que eu tenho". Eu estudei lá também. Eu já conheci alguns locais que eu sabia que vendia muito, mercados, essas feirinhas assim.
eu chegava e batia lá, falei assim: "Olha, tô vendendo goiaba lá de Santana". "Ah, eu conheço, do trevo ali e tal". Falei: "Então, eu vendo o quilo a tanto". Aí como eu já sabia a média de preço, eu sempre vendia em torno de 50 centavos a R$ 1 um pouco mais caro. Só que por quilo, dependendo da quantidade que eu levava, eu já tirava mais do que R$ 50 que era na semana. Então eu falei assim: "Pô, então já não é 50 mais, já virou 100, 150, 200". E aí eu comecei a fazer um pouco mais de dinheiro. E aí eu falei assim: "Pô, então agora eu já fidelizei os cara aqui que compra, que sabe as goiabas procedentes que eu trago", que eu só levava goiaba boa e ela também selecionava só as melhores para vender. Então, tipo, as outras que estavam um pouco machucada, alguma coisa assim, fazia doce. Então era um padrão bom, né. E esse querer ganhar mais, era era aquela boa ambição de você querer comprar suas coisas, de você ver os outros conquistando e você querer isso pra você? Como que foi esse querer ganhar mais? Cara, o querer ganhar mais pra mim foi sempre pra mim ter mais independência e ajudar quem eu amo. Tipo assim, claro, todo mundo tem a ambição de ter as coisas, mas o fato de você ver os seus familiares fazer um sacrifício pra te ajudar, você quer retribuir. Então, tipo, eu queria ter esse propósito, entendeu? Tipo, ganhar mais pra mim não poder usufruir, mas pra mim poder dar também. Porque eu acho que quem tem que ter essa percepção, né. Porque não adianta querer ter tudo, né. Então você não leva tudo também. Então a gente quer deixar um legado. E o fato de eu querer às vezes ajudar, eu gostava muito de andar com meus avós. Então, tipo: "Vamos tomar uma coquinha, vamos comer um negocinho", sabe, essas coisinhas assim de mineiro. E você não encontra isso, e essas coisas que a gente vivencia é única, cara, porque não é o questão do dinheiro, é questão do momento, entendeu? É É, diferente. é, porque eles vão, né, e esses momentos é o que fica, essas memórias são o que ficam, né. Cara, é até emocionante, porque como que eu posso te falar isso? Tudo passa, então a gente tem que pensar no quê? Cada fase da nossa vida, pelo menos eu penso, né, você tem que viver ela, porque se você pular essa etapa, lá na frente você arrepende, entendeu? Então, tipo, eu pude viver essa parte, sabe, principalmente com meus familiares. Muito bom, É bom, né? é muito bom. Opa, até Então fiquei emocionado aqui, espera aí. então você queria ganhar mais ali pra ter esses momentos com eles, conseguir ajudar a família, e você foi atrás. Então foi conquistando ali, com o seu Fiat Cento e quarenta e 147, as sete. goiabinha atrás, você foi começando a ganhar dinheiro, certo? Foi, cara, porque foi através só um minuto. Que foi através dessa oportunidade que eu tive de pegar um carro, por mais simples que seja, pegar aquelas goiabas e ver aquela oportunidade, é o que eu observo hoje. Porque, assim, por que empreender hoje? Porque a partir do momento que você empreende, você tá ajudando outras pessoas, você tá contratando outras pessoas, entendeu? E a percepção que eu tenho é, tipo assim, que ninguém empreende sozinho. É tipo um ecossistema, todo mundo precisa estar junto, tendo a visão do mesmo propósito, porque é através dessa visão que a gente consegue chegar, junto, todo mundo. E o fato de eu querer tomar a iniciativa foi porque eu vendo a oportunidade e eu podendo fazer as coisas acontecer, cara, você cria memórias que você nunca vai esquecer. E você poder proporcionar memórias de estar com aquela pessoa, naquele determinado momento, é o que a gente leva pra vida. Sim. E ele não tá falando isso porque não tá no podcast não, viu, gente. Quando eu fui fazer uma reunião com ele, a gente estava falando de marketing, vendas, ali ele falou pra mim assim: "Ó, Eric, eu preciso aumentar o faturamento aqui, eu preciso vender mais, porque eu tô com gêmeos e eu quero propor para eles a melhor escola da região. Eu quero É pagar uma verdade. escola boa para eles, eu quero que minha família, usufrua do que é bom, quero que eles aprendam do melhor". Então, a iniciativa de querer, aumentar o faturamento ali não foi: "Pô, eu quero andar com um carrão, não, eu quero ir para lá", não, foi proporcionar o melhor para a família. Cara, eu falo que é assim, eu sou um tipo de pessoa que às vezes eu fico até muito emocionado, dá pra ver, né, quando fala de família, porque eu sou muito família, sabe.
porque, tipo, cada um tem uma perspectiva, cada um tem uma visão. Eu tenho interesse em ter algo a mais para mim poder estar com a minha família e poder proporcionar para ela coisas que eles não puderam ter, entendeu? Não que a gente foi muito sofrido, não quero dizer isso, mas a questão é que eu vim de uma família que, tipo assim, eles se privaram muito para estudar os filhos. Então, já que eu estudei e eu tô trabalhando, tô vencendo, eu quero retribuir. E eu retribuí como? Em momentos de família. Porque quando eu na época da faculdade, cara, era assim, por eu estar trabalhando e por ter uma certa situação ali, eu jantava 2 vezes. Antes de ir pra faculdade, porque eu estudei no período da noite até um certo período, depois ficou, tipo, quase que integral. E como eu estava no começo ali, não podia fazer muito dinheiro e tudo mais, e o dinheiro já era meio que contado, e eu não queria pedir para eles, que eu já estava fazendo a parte de pagar a faculdade e na época a van e tudo mais, eu falei assim, ó, eu jantava antes de ir para faculdade, e eu só tomava café no intervalo quando eu tinha prova. Porque eu falei assim: "Pô, não dá pra fazer prova de barriga vazia, né". E aí, eu jantava antes, quando não tinha prova, eu não comia nada ali no intervalo, e na hora que eu chegava, eu jantava de novo, entendeu. Não é porque eu sou com muita fome, mas, pô, a gente tá numa fase ali que a gente tá entre crescimento, né, não cresci muito, mas eu jantava 2 vezes. E eu lembro que, tipo assim, como eu era meio regrado, eu falava assim: "Pô, eu vou o dinheiro da gasolina ali e tudo mais, não dá pra ficar pegando um lanche ali todo dia, né", porque não era barato também. É, faculdade Mas ali era uma história que, tipo, acho que quase ninguém sabia. legal, legal, legal. E você se formou ali, como você se integrou ali na odontologia? Você foi trabalhar em alguma clínica, como que foi? Cara, na verdade, aí na época eu vendia goiaba, certo? E nos meus 2 últimos anos eu tive a oportunidade de fazer estágio na minha cidade. E esse estágio foi remunerado, que aí que as coisas começou a dar uma melhorada. E eu lembro que eu recebia R$ 50 trabalhando durante a semana, e no estágio eu recebia 700, aí o negócio já começou a melhorar, né. Pô, 700 pra quem não ganhava. Ô louco, de 50 para 700 você falou: "Fiquei Aí eu rico". falei: "Pô, agora eu tô bem, né, agora eu tô bem". Aí comecei a comprar uma roupinha diferente, e as coisas foi evoluindo, né. E aí eu comecei a fazer o estágio lá. Rapaz, mas esse estágio é bom, porque acho que aqui não acha estágio bom assim, viu. Ah, mas eu vou te falar, tinha estágio lá que era de 1.200. O meu Caramba. era R$ 700. Eu lembro que eu É tinha 700 por semana ou no não, no mês? mês, Ah no tá, no mês, mês, 700 no entendi. mês, Achei que 700. acho que era na semana, Não, já falei não, não não. Esse estágio eu trabalhava na prefeitura, e eu recebia R$ 700 no mês. Eu lembro que eu abri uma conta no Banco do Isso que Brasil, ano? foi em 2014, 15, mais ou menos. 2015 ali, né? Porque foi nos 2 Depois que últimos você anos. formou. Não, não, foi na época da faculdade ainda. Ah, na faculdade ainda. Nos 2 últimos anos de faculdade que eu consegui esse estágio. Não foi fácil, mas eu consegui. E aí as coisas começou a melhorar, eu já vendia um pouco as goiabas, já comecei a ter o dinheiro da semana e ter esse valor aí do estágio. E fazendo a faculdade, tudo ao mesmo tempo. Só que o bom do estágio é que na época que eu tinha de prova, como eu gostava e eu estudava bastante, eu podia meio que sair um pouco mais cedo do estágio, que eles permitiam, o próprio nome já diz que é estágio, né. E lá por ser na época, não sei se hoje funciona assim, mas na época podia. Você conseguia sair uma meia hora, uma hora mais cedo, caso você terminasse de fazer tudo. E aí eu aproveitar para fazer isso, e estudava. E eu ia de ficha 147 também, ali, sabe. E eu aprendi muito nessa fase, porque tinha profissionais ali que te davam dicas técnicas que você não via na faculdade. Sim. Cara, que eu uso até hoje. Uma técnica de cirurgia, uma técnica de restauração. Por exemplo, o paciente não tinha um dente de tal forma, não conseguia tirar. Aí ele ensinou uma técnica lá, falei assim: "Pô, isso aqui dá para aplicar". Ou uma técnica que ele chamava de restauração, calda de andorinha. Eu lembro até hoje. Por quê? São técnicas de ancoragem, onde você aumenta a resistência e aumenta a adesão.
E aquilo ali tudo eu fui usando. E eu falei assim: "Pô", eu aprendia na faculdade e aplicava lá e estava dando tudo certo. E nessas coisas foi fluindo. Foi aí que eu falei assim: "Pô, agora eu tô na faculdade e ainda por cima no último ano, eu aproveitei para me fazer o curso de cirurgia, que eu já gostava, que era cirurgias de sisos, né, e a parte de endodontia, que eu peguei no final do quarto ano e no meu último ano, que eu fiz tanto a parte de cirurgia quanto a parte de endodontia, que é o que eu sou especialista hoje. Sim. Já vem desde essa época. E as coisas foi acontecendo, porque além da faculdade eu já tinha cursos, eu já formei com curso no módulo 1 e 2 tanto de cirurgia quanto de endodontia, já junto com a faculdade. Rapaz, e nessa época da faculdade, você já conhecia a Nadmila? Não, Não conhecia? a minha esposa, eu fui conhecer ela quando eu já morava aqui. Eu conheci ela em 2019, lá em Minas, lá Entendi. em Minas. Então como foi o processo ali? Você terminou a faculdade em qual ano? Eu terminei a faculdade em 2015, Terminou a faculdade em 2015. 2015. Aí você já estava trabalhando na clínica, Não, aí eu estagiando estava trabalhando na clínica, mas na hora que eu formei, eu tive a oportunidade de trabalhar lá. Só lá que onde? lá em Santana da Vargem mesmo, uma Tá. cidade onde eu fui criado. Só que aí eu falei assim: "Pô, mas na cidade onde eu fui criado, por mais que é uma cidade boa, eu ia ser filho de alguém, eu não ia ser o Dr. Luiz Paulo, eu ia ser o filho de tal pessoa, o neto de tal pessoa". E eu vendo aquele cenário que eu já tinha percebido, eu falei assim: "Isso aqui não é pra mim não". E aí o cara perguntou: "Você não quer? Eu consigo". Eu falei assim: "Não, não, isso aqui não é pra mim". Eu falei assim: "Eu prefiro ir pra fora e E fazer minhas coisas acontecer". isso que você tá falando não é nem: "Ah, eu não quero que as pessoas me vejam como filho do meu pai", não, isso que você fala é até pra pessoa É o para elas valor. conseguirem dar o valor devido, Exato. entende? Porque ela coloca: "Não, o seu Paulo ele vende goiaba, o filho dele é dentista, ele É. não vai ter aquele peso de valor, É, né". na verdade quem vendia as goiabas era a minha tia, Uhum, que é a irmã da minha mãe. O meu pai trabalhava como despachante e contabilidade na cidade vizinha e minha mãe na parte de educação, que uhum. é coordenadora, e diretora da cidade. Só que como todo mundo conhecia a minha família, eu percebi o quê, cara? Que quando você é de uma cidade pequena, todo mundo te vê é aquele ditado mineiro: "Você filho de quem?", entendeu? Sim, "Você sim. filho de quem?". E eu falei assim: "Eu quero algo mais". Só que para mim querer algo mais eu tenho que sair. Não que lá eu não poderia ter oportunidade, porque tem gente que tem. Só que eu queria trilhar o meu caminho e conquistar minhas coisas, E com e e independência. e você lembra do dia em que você tomou essa decisão? O que passava na sua cabeça, você consegue se recordar? Cara, eu sempre tive essa decisão na minha cabeça. Isso era uma coisa que já vinha de mim. Eh, Como eu tive a oportunidade de ir pra fora, eh, Isso abriu sua mente. isso abriu minha cabeça que eu pensei assim: "Cara, se eu ficar na minha cidade, trabalhando numa situação onde eu vou trabalhar, às vezes, na própria prefeitura e tudo mais", eu pensei assim: "Isso aqui é muito instável". Por quê? A cada 4 anos troca o prefeito. Então quer dizer que se trocar, eu saio? Não, eu não quero isso. Eu quero criar a raiz e criar a minha estabilidade. E a oportunidade que eu tive de cara foi trabalhar numa prefeitura, te tomando conta ali na parte de odontologia, mas não era para mim, porque eu queria tomar o meu caminho de forma diferente, a não ser dependendo de uma coisa que a cada 4 anos você fica naquela preocupação. E eu falei assim: "Não, eu prefiro construir de uma forma crescente, do que você ficar crescente 4 anos e depois você cair naquela situação, 'Será que eu continuo, não continuo? Ou eu abro meu consultório, ou eu já abro de cara'". Eu falei assim: "Não, não é. Eu prefiro me especializar". E aí foi o que eu fiz. Eu já tinha cursos nas áreas, e na cidade vizinha de Três Pontas tinha um conhecido que ele precisava de uma pessoa aqui em Jundiaí para trabalhar na parte de endodontia, que era o que eu já gostava, que é canal. Sim. Aí eu fui conversar com ele. Aí ele falou assim: "Olha, eu tô abrindo uma clínica nova, tô saindo de um lugar, vou abrir em outro,
e eu vou mudar pra lá. E nessa outra clínica onde eu tô mudando, eu vou precisar de um cara que faça endo. Você tem interesse?" Eu falei: "Tenho. Já tenho curso de endo e pretendo me especializar nessa área". Ele falou assim: "Então beleza. Quando que você consegue ir?" Cara, eu formei, acabou em final de 2015, ali pra começo de novembro. Eu lembro até hoje, eu fiquei uma semana de férias, uma semana. Nessa uma semana que eu fiquei de férias, na semana seguinte eu já peguei e vim pra Jundiaí. E aí eu comecei a trabalhar já. Ali eu comecei a trabalhar com esse doutor, e no primeiro mês, eu lembro que hoje ele é amigo meu, foi padrinho de casamento, tudo mais. Primeiro mês que eu trabalhei com ele virou pra mim e falou assim: "Ah, eu vou pagar os outros, vem cá que eu vou te", eu brinco isso com ele até hoje. Eu falei assim: "Vem cá que eu vou te pagar". Ele tinha a clínica era no andar de cima e tinha uma parte embaixo, assim, que era tipo um escritório. "Se eu vou te pagar em dinheiro". Eu falei assim: "Opa, beleza". Falei: "Ah, co", aí ele brincou, ele falou de forma séria, eu falei assim: "Ó, como você recebeu menos, eu vou pagar você de forma em dinheiro". Se eu não me engano eu recebi 800 e pouquinho. Aí eu falei assim: "Beleza, beleza, deixa comigo". E o fato de eu ter recebido esse valor foi um incentivo que eu precisava. Falei assim: "Pô, porque eu posso receber 800 ou eu posso receber infinito. Depende da minha dedicação e da oportunidade que eu tenho para me vender. Então vamos começar". Eu tinha trabalhado, não chegou a dar um mês, mas deu 800 e poucos. E dali pra frente eu falei assim: "Ah, agora é hora de começar, né, acontecer". E ali foi só crescendo. Entendi. Aí dali você migrou pra qual ano você Ali já foi era dar o final de pontapé? 15 para 2016. E qual foi o período que você falou: "Vou abrir minha clínica"? Cara, quando eu fui abrir minha clínica, eu já tinha minha especialidade em endodontia, Já tinha conhecido Nadmilo? eu já tinha conhecido a minha esposa, a Nadmila, já Onde tinha você conheceu ela? lá em Minas, na cidade dela, chama Campos Gerais. Ah, você conheceu ela lá e veio pra cá com ela. Não, na época ela estava na faculdade ainda, no último ano de Você faculdade. veio pra cá sem ela. Eu já tinha vindo pra cá antes, e como eu ia muito pra lá final de semana, é porque como que funcionava? Quando eu vim pra Ju eu formei em 2015, eu vim pra cá e eu morava, cara, no fundo de uma clínica. Eu morava num quarto, que não tinha nem banheiro, que eu tinha que ir Dessa no do seu padrinho ou não? não, que era uma outra clínica. Eu morava no fundo de uma clínica, e era um quarto bem pequeno, bem menor que aqui, que o banheiro ficava no quarto do lado. E aquilo ali, tipo, eu trabalhava, tipo, 12 horas, às vezes até 14 horas por dia. Nunca tive preguiça de trabalhar em relação a querer conquistar o meu objetivo. E aquilo ali eu falava assim: "Pô, eu trabalho o tempo todo". E aí eu ia muito pra Minas. E o fato de eu morar num quarto, eu lembro que, tipo, coisa que me marcou, por isso que eu falo que eu sou tanto família por causa disso. Quando meus pais vinham visitar, eu e meu irmão aqui, eles ficavam no quarto. E como o quarto era pequeno, eu tinha um colchão que eu colocava no chão pra eles dormirem, e eu ia dormir no chão. Eu colocava o colchão no chão e eu falava assim: "Olha, eu vou dormir aqui, vocês dormem na cama, né, vocês chegarem de viagem". Eles falavam assim: "Não, nós vamos dormir no chão, porque você amanhã trabalha". Cara, eu morava num quarto, cara. E aí eu falava assim: "Não", e aquilo ali falava assim: "Pô, que coisa, né". E aquilo ali sempre me motivou, porque vendo esses detalhes, que é o que você quer ter algo melhor para poder proporcionar algo melhor para quem você realmente ama. E aí eu falei assim: "Pô, então vamos fazer isso aqui acontecer, né". E aquilo ali era sempre um incentivo. Então, como eu ia muito para Minas, era final de semana a cada 15, 20 dias eu estava indo para Minas. Eu ia sozinho na maioria das vezes. Eu trabalhava às vezes na sexta até umas 6, 7 horas, pegava e ia para Minas, voltava domingo à noite. Por quê? Como eu trabalhava na clínica, que é uma sala, eu dormia num quarto pequeno. Eu queria ter a sensação de morar de ter um espaço maior, e eu ia pra casa dos meus familiares, que é meus pais. E aí eu ia pra lá, pra Minas. Então durante mais ou menos uns 4, 5 anos eu fazia isso muito.
cada 15, 20 dias, nunca fui 2 vezes no mês, mas nunca passava de 20 dias. Uhum. E eu ia e voltava, eu ia e voltava. E aquilo ali eu falava assim: "Beleza, agora o que que eu preciso? Eu preciso melhorar essa situação, né". Foi que eu comecei a nessa parte toda, eu já estava fazendo terminando a minha primeira especialidade, em endodontia pela Unicamp. E aí as coisas começou a melhorar, porque eu já tinha curso, na época da faculdade, eu já tinha curso que eu já entrei direto aqui, na associação de dentistas, porque eu sou um tipo de pessoa que é assim: "Eu quero endodontia? Quero". Foi a primeira especialidade que eu fiz. Mas eu tenho certeza? Se olha, para mim ter 100% de certeza, eu vou fazer um curso de aperfeiçoamento. Se eu gostar do negócio, eu vou aprofundar mais e vou virar especialista. Foi o que eu fiz. Eu fiz o curso, gostei, fiz a prova na Unicamp. Eu lembro que eu ainda fiquei um dos primeiros colocados lá, porque eu tinha aí eles olham porque na Unicamp como que funciona? Além de você fazer a prova, você faz a entrevista. Então tinha um auditório lá cheio de pessoas fazendo, e eu estava ali no meio. E eu lembro da pessoa que foi que me entrevistou, que inclusive foi minha orientadora. Ela falou assim: "Você é o perfil que a gente quer. Você já tem conhecimento da técnica, o que você vai fazer agora é aperfeiçoar". Eu falei assim: "Ah, então beleza". Só que aquilo ali eu já fiquei assim: "Será que eu vou entrar? Será que eu não vou?". Aí você fica naquela preocupação, porque depois de quase 15 dias que dá o resultado, se passou ou não, né. Porque tem a prova, depois tem a parte de entrevista. Cara, na hora que eu passei, eu falei assim: "Pô, eu vou sair de Santana da Vargem, cara, vou fazer uma universidade como Unicamp", eu nem imaginava, porque se eu tivesse lá, eu não estaria tendo a oportunidade que eu estava tendo. Uhum. E aquilo ali foi um divisor de mares pra mim. Então você entende ou você acredita que é importante a pessoa sair da onde ela cresceu para ela da onde ela nasceu para ela crescer? Cara, eu acho que é assim, quem me conhece sabe, eu nunca nego minhas origens, tanto é que meu sotaque mineiro tá firme e forte. Mas a minha perspectiva foi que para eu ter a oportunidade que eu sempre sonhei, eu precisava sair. Eu precisava ter oportunidade de ganhar dinheiro e eu pagar as minhas coisas. Porque quando você vem numa cidade interior, uma cidade pequena, a velocidade que as coisas acontecem ali é diferente de uma cidade grande igual a Jundiaí. Aqui a gente, mata um leão, um problema por dia, né, por período às vezes. E numa cidade menor é diferente. Então como o fluxo de pessoas aqui era maior e o poder de você ganhar mais aqui era maior, eu falei assim: "Beleza, eu tô numa região onde eu tô próximo das universidades muito bem conceituadas, e automaticamente eu tô numa região que eu tenho potencial de crescer". E aí foi por isso que eu vim pra Jundiaí. Agora você perguntar pra mim assim: "Se arrepende de alguma coisa?" Não. Eu falo que Jundiaí me acolheu de uma forma que pra mim é uma cidade natal, Show. porque eu me sinto à vontade aqui, porque lá na minha cidade as coisas funcionam lá de segunda a quarta, quinta, 7 horas da noite, os comércios todos estão fechados. Aqui em Jundiaí você encontra tudo aberto, Hum, qualquer hora. E isso pra mim era uma coisa que eu falava assim: "Caramba, mano, que coisa diferente". Se eu uhum. quisesse ir no mercado na segunda-feira, 10 da noite, eu tinha. Lá eu nunca ia encontrar farmácia, Sim. você tinha que bater no vi na casa do cara lá pra ele abrir pra você. Então é muito diferente a realidade, sabe. Doutor, e eu queria saber como que você conheceu a sua esposa, Nadmila? Como é que foi essa como vocês se conheceram? Cara, a gente conheceu lá em Minas. Eu já conversava com ela já fazia um bom tempo, só que como minha realidade estava aqui em Jundiaí, ela estava na faculdade, quando eu ia pra lá, às vezes ela estava no cenário de prova e a gente não conseguia conciliar de se ver. E depois de muita tentativa, as coisas acontecem tudo na hora certa, né. A gente conseguiu marcar um encontro, só que ela já tinha, uma amiga junto, que ela falou assim: "Pô, não conheço esse cara, não vou marcar sozinho assim, né, vou estar com uma amiga, se quiser você vem junto". Foi engraçada a situação. E quando eu cheguei lá, foi
Foi num restaurante lá em Campos Gerais, na cidade dela, e eu cheguei lá pra conhecer ela, falei assim: "Nossa, linda, né, vamos conversar aqui". Na hora que eu cheguei, tinha uma amiga junto, eu falei: "Como assim, né, que tá acontecendo aqui?". Aí ela falou assim: "Ah, tem uma amiga minha aqui, eu já tinha combinado com ela, mas aí a gente conversa, depois a gente vai conversando". Falei: Ela "Beleza". estava com medo ali. Ah, tipo, por mais que eu seja de Santana, eu era um cara de Jundiaí, né. Vai saber. A gente dá risada quando a gente conversa sobre isso hoje, eu e ela. E aí, cara, a gente conversando, eu falei assim e a amiga que estava junto era dentista. Aí eu falei assim: "Pô, e agora? Eu tenho que conversar com a amiga, conversar com ela, e a amiga tem que achar que eu sou gente boa mesmo, e eu vou demonstrar isso pra ela, para as coisas começar a favorecer para o meu lado aqui, né". E eu falei assim: "Vamos conversar". Aí começa a conversar, falar de coisa aleatória, falou de odontologia, ela estava de férias, a Ludmilla ali. E daquele dia em diante, cara, a gente foi se vendo cada vez mais. E uma coisa que era pra conhecer uma pessoa de uma cidade vizinha, hoje ela é minha esposa. E o que fez eu mudar o pensamento é que quando eu conheci ela, a maturidade dela é uma coisa que eu nunca tinha visto. Então, tipo, eu falei assim: "Nossa, é diferente, né, eu quero ver mais". E a gente foi se conhecendo cada vez mais e cada dia que eu convivia mais com ela, eu me apaixonava mais, eu posso falar isso abertamente aqui. Porque a maturidade que certas pessoas têm, e a forma de ver a vida foi o que eu me tornei uma pessoa melhor. Então, hoje eu falo de peito aberto que antes eu era uma pessoa, depois eu me tornei outra. Porque a visão de vida que ela tem, a minha é melhor hoje, por causa dela. E quando a gente se conheceu, foi numa fase que, tipo, querendo ou não, depois veio a pandemia, ela estava no final de da faculdade. Aí eu falei assim: "Pô, a gente", ela falou assim: "Eu não sei pra onde eu vou". Eu falei assim: "Não, independente pra onde você for, se for pra dar certo, vai dar certo". E aí eu lembro que eu pedi ela em namoro no coreto, cara, lá de Campos Gerais. E então toda vez que a gente via um coreto em alguma cidade histórica, assim, a gente tira foto. O que que seria um coreto? Coreto é aquelas cidades onde tem tipo tem a praça matriz, e tem tipo de uma pracinha redondinha, assim, dentro de um lugar onde tocava banda antigamente. E é algo raiz mais cidade histórica ou interior, e na cidade dela tem. E eu pedi ela namorar, ela falou assim: "Mas eu não sei pra onde", eu falei assim: "Não tem problema, se for pra gente dar certo eu vou te ver onde você estiver". E aí o destino favoreceu, ela foi trabalhar em Amparo. Então, como ela trabalhou em Amparo, não estava muito longe. E eu sempre que dava, eu ia lá ver ela ou ela ia me ver. Só que foi na época da pandemia. E ela trabalhou na linha de frente, e eu também, no caso, mas a dela era muito mais intenso, né, que é a parte de hospital. E a gente sempre via no final de semana. E aí as coisas foi evoluindo, aí a gente ficou noivo. Aí no que a gente ficou noivo eu falei assim, foi aí quando eu tive a oportunidade já que eu já estava com a clínica. E eu falei assim, aconteceu todo aquele processo onde eu, fiz uma reestruturação interna, e eu queria me fazer uma outra especialidade. E ela que foi a pessoa que mais me incentivou, porque ela falou assim: "Olha, você já faz bastante cirurgia, você já tem conhecimento na área, você já tem curso, por que que você não faz uma especialização?". Ainda falei pra ela assim: "Será que o momento é esse? Porque a gente vai casar, querendo ou não vai ter custo, e um custo a mais agora, eu não sei se é o momento". Aí ela falou assim: "Não, é o momento". Aí falou assim: "Então eu vou lá conhecer a universidade, vamos comigo?". A gente pegou, foi um dia aleatório. Aí a gente pegou, foi, cara, aí foi lindo, porque eu entrei numa turma de especialidade que eu fiz amizade verdadeira ali, que eu tenho amigo que eu levo pra vida. E eu entrei numa turma de um professor bem renomado, que inclusive se tornou amigo, já fiz outros cursos com ele e tudo mais. E na hora que você entra, você tem um curso, você tem uma visão, mas na hora que você tem uma especialidade e uma sequência de estudos em cima daquilo ali, você tem uma visão muito mais clara, tipo um Full HD, entendeu?
Eu falo que hoje a especialidade de implantodontia, eu agradeço a minha esposa ter me incentivado a fazer, porque eu tinha já interesse, mas eu não sabia se era o momento. E aí eu precisei do empurrãozinho dela ali, e falou assim: "Vai que você é capaz, você dá conta". Foi aí que eu fiz. Então, tipo, quando você tá com a pessoa certa, ela te incentiva e te direciona de uma forma que, por mais que você já sabe o caminho, ela te dá a coragem que às vezes falta na gente, né. Eu acho que um relacionamento é uma situação dessa. Enquanto às vezes a gente fica com certo receio, o outro vai lá e acredita, a gente conquista. Porque o propósito é esse, um tá somando com o outro. Não, maravilha, doutor. E somando a sua especialização com as suas outras formações, como que é hoje? Em que você é formado? Quais as suas especializações? Puxa o mic mais pra cá. Aqui? Isso. Ó, vamos lá. A minha graduação eu fiz na Universidade Unifenas, né, Alzira Velano, em Minas Gerais. Durante a universidade, nos 2 últimos anos, eu já fiz 4 cursos. Módulo um e avançado de endodontia, que é o tratamento de canal, e módulo um e 2 de cirurgias, tipo siso e essas coisas mais delicadas que às vezes a gente não faz na universidade. Eram 2 áreas que eu já gostava muito, desde a universidade. Quando eu formei e eu vim para Jundiaí, o primeiro curso que eu fiz foi com o pessoal da Unicamp, que são os professores na Associação dos Dentistas aqui em Jundiaí, que é a PCD. E ali eu falei assim: "Pô, é isso mesmo que eu quero, é endodontia", foi a primeira especialidade. Quando eu fiz já com eles, eu já tinha um pouco da visão da Unicamp, e aí eu quis prestar a prova para fazer lá, e eu passei. Então eu fiz a minha especialização em endodontia, eu fiz pela Unicamp. E depois eu vim fazendo mais cursos de aperfeiçoamento dentro da técnica, como remoção de pino, remoção de instrumentos fraturados, tudo na parte de endodontia, em várias instituições e principalmente com professores renomados. Eu tenho curso até de harmonização, mas não é uma área que eu atuo, mas admiro muito. E depois eu fiz vários cursos de cirurgia, tanto cirurgia avançada quanto a parte de implantes, que foi outro curso que eu fiz aqui em Jundiaí, na Associação de Dentistas. Por quê? Eu falei assim: "Eu gosto dessa área, vou querer ter uma visão se é realmente eu quero aprofundar". E aí quando eu gostei, eu falei assim: "Não, é o caminho". Aí eu peguei, entrei na segunda especialidade minha, que foi na São Leopoldo Mandic, que eu fiz com o pessoal do Newton de Bourton, que é um pessoal bem renomado da empresa Implacil, aonde eu fiz a minha especialidade de implantodontia. Além dali, eu já fiz outros cursos como cirurgias de técnica All-on-4, que é um modelo mais garantido de fazer protocolo e muito mais seguro. E também eu fiz um curso na USP somente de especialistas, que é um curso de especialistas de cirurgias avançadas, de alta complexidade, que eu fiz na USP, terminei recentemente. Ali a gente só pega casos de pacientes que tiveram algum tipo de sequela mais grave. Então a gente faz muita reconstrução óssea, regeneração óssea guiada. Então ali a gente tem todo o planejamento até a entrega. Então o curso que eu falo que fez bastante, eh, clareza, é que todos vão somando para me tornar a pessoa que eu me tornei hoje. Tanto o curso que eu fiz lá na época da faculdade, que foi a decisão que eu queria, até o recente agora da USP, que me fez trazer clareza tanto na técnica quanto no resultado. Então eu falo que tudo que eu aplico hoje dentro da minha clínica e tudo que eu venho executar, graças a Deus, é baseado em artigo científico. Então eu consigo trazer para o meu paciente uma segurança que já é validada, não é uma coisa que eu estou testando, é algo que eu tenho certeza do que eu vou entregar, que é o resultado. Então isso só me permitiu ter essa clareza e essa segurança de resultado e entrega através dos inúmeros cursos que eu tenho. Então, se for para falar, eu tenho 2 especialidades, um curso de cirurgia avançada, voltado para a parte de implantodontia, e os outros que vem somando e agregando deve ter mais ou menos uns 12, Caramba! fora as especialidades. Então, graças a Deus,
É uma coisa que eu sempre venho aperfeiçoando, porque a cirurgia é um desafio. Por mais que você saiba o caminho, e você sabe o que que a pessoa tem, cada um vai ter uma situação. Você tem que ter uma diversidade de aprendizado para você saber conduzir de acordo com a pessoa e de acordo com o tratamento. Então eu falo que pra gente entregar o resultado que eu entrego hoje, tem bastante carga aí, graças a Deus. Graças a Deus, né. E hoje ali, na Ornari, você atende uma gama ampla de serviços. Hoje a minha clínica ela é multidisciplinar, então a gente vai atender todas as especialidades dentro da odontologia, e o meu foco ali dentro é a minha especialidade que eu atuo ali dentro é a parte de endodontia e implantodontia, e cirurgias complexas igual eu estava falando. As outras áreas eu vou ter especialistas para executar com a mesma maestria que eu, porque todas a minha equipe hoje é constituída todas por especialistas, que entregam um resultado de excelência, tudo baseado cientificamente, que eu acho que é o que transmite a segurança para todo mundo que precisa ter um tratamento com clareza. Porque eu venho de uma forma que é assim, eu trato a causa do problema, eu não quero tratar a consequência. Então, às vezes a pessoa chega com o dente quebrado, mas o porquê que ela quebrou? Eu quero tratar o dente quebrado ou eu quero tratar a causa que fez esse dente quebrar? É através dessa gama de cursos, de aprendizado que eu tive, que eu comecei a observar que muitas pessoas tratam somente a causa. E muitos pacientes procuram o tratamento somente da causa. A partir do momento que a gente traz aquela clareza e aquela visão do paciente que a causa é o motivo principal, ele não vai querer focar na consequência mais, ele vai querer tratar lá em cima, é um efeito cascata. Você Show, tratando lá, você evita aqui embaixo. show, maravilha. Doutor, caminhando ali para o final, eu queria que você deixasse, na verdade eu não te perguntei, você comentou de família, de pai, você tem hoje uma mensagem, um conselho guardado com você que seu pai te deu lá atrás, um aprendizado que você teve com ele? Cara, eu tive, graças a Deus, muito aprendizado com meus pais. E alguns deles, eu falo que é assim, meu pai falou uma coisa pra mim quando e meu pai já morou aqui na região, mas em São Paulo. Ele falou assim: "Meu filho, quando você for pra fora, lá é onde o filho chora e o pai e a mãe não vê". Quando ele falou isso, eu fiquei meio tipo: "Como assim, né? Que é isso?". E o fato dele ter falado isso, quer dizer que nessa hora é que a gente se torna um pouco mais maduro, porque a gente já é responsável das nossas tomadas de decisões. E quando você mora e quando você é de menor, você tem o respaldo da família. E quando você tá num lugar que é só você e Deus, é diferente. Você tem que ter um amadurecimento e uma responsabilidade que às vezes antes você não preocupava em ter. E como eu saí de uma cidade de 8.000 habitantes praticamente, de uma cidade grande igual Jundiaí, eu não vim aqui para brincar, eu vim aqui para somar. Então, muitas coisas que eu aprendi com eles, eu aplico tudo na prática. E uma das coisas que me marcou quando eu vim para cá, foi exatamente isso. Show, Além do papel que, tipo assim, a gente vai passar por fase difícil, mas meus pais, principalmente a minha mãe, ela é muito otimista. Então, a gente via aquela situação, por mais difícil que seja, tinha um caminho bom. Você tem um aprendizado daquilo. O que que você aprendeu com isso? Você não vai repetir o erro. Então, em vez de você focar no erro, você foca no aprendizado. Então, esses 2 ensinamentos, falando de uma forma bem superficial, além de vários outros, esses 2 é o que mais me marcou, porque eu senti na pele. De uma forma que eu falei assim: "Pô, eu tô passando por um momento difícil, mas eu vou sair dele, e eu vou vencer ele, e eu vou ser capaz de conquistar o que eu sou capaz. Eu só preciso acreditar, visualizar e executar". E assim eu tô nessa pegada. show.
Não, maravilha, doutor. É um prazer ter você nesse episódio. Eu tenho certeza que a galera vai gostar bastante. Então, você que está assistindo a gente, se você tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta para o doutor, pode comentar aqui embaixo que eu vou fazer com que chegue até ele. Doutor, deixa pra gente suas redes sociais e o endereço da sua clínica. Ó, a minha clínica tá localizada ali bem de esquina, na Rua do Retiro, na parte ali final, ali perto do Vesúvio, Calimera. O endereço em si é Rua Manuel Maria Saraiva Filho, número 23. O Instagram da clínica é @Ornade Clínica Odontológica e o meu é Dr. Luiz Paulo Abreu, Luiz Show. com Z. Maravilha. Então, eu espero que você tenha gostado do episódio desse Calpcast e eu te espero no próximo episódio. Até mais.